Tudo em paz? Vamos lá. Vou aqui para um terceiro vídeo. Vou mostrar aqui agora, né? Venho continuando com os vídeos falando sobre o método busca em cadeia. O primeiro vídeo eu expliquei o método busca em cadeia e falei um pouquinho em especial sobre o primeiro passo dele, né? Fiz uma aplicação. No segundo vídeo eu fiz algumas aplicações mostrando como é que a gente pode utilizar, né? Usei 3 problemas diferentes. E agora eu venho falar do segundo e do terceiro passo do método busca em cadeia. Compartilhar aqui minha tela para que a gente possa iniciar os trabalhos, né? Fazer aqui uma breve revisão, bem rapidinho, falando sobre o método busca em cadeia. Lembrando que o método busca em cadeia, ele tem como objetivo, né, orientar a resolução de um problema, né, de uma forma estruturada, de uma forma organizada e detalhada. Ele consiste em 5 passos, né, mas esses três são os principais que já auxiliam na resolução para que a galera que tem aquela dificuldade em resolver problemas, né? Pode ser de cálculo, pode ser de matemática, pode ser de física, né? Em especial eu vou estar falando de física. Então, o primeiro passo é conhecer o problema. No vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, eu mostrei esse primeiro passo, expliquei ele direitinho e apliquei ele em vários problemas. O segundo passo é matematizar o que é buscado. E o terceiro passo é elaborar a rotina de busca encadeada. Então, eu vou aqui agora aplicar os 3 primeiros passos nesse problema aqui, ó. Beleza? Então, só para recapitular, o primeiro passo é entender o problema. Entender, a gente diz o método, no método busca em cadeia, a gente entende o problema quando a gente conhece essas 3 coisas: o contexto, as informações dadas, as informações solicitadas pelo problema. Beleza? O segundo passo é matematizar o que é solicitado. É a gente representar em forma de símbolo matemático a grandeza que é solicitada ou a informação associada à grandeza que é solicitada. E o terceiro passo é a gente elaborar uma rotina encadeada que possibilite a gente encontrar o que é solicitado. Esse é o grande lance. Então vamos lá. Esse problema aqui, já apresentei ele no primeiro vídeo, né? Ele diz assim, ó, você lança uma bola em direção à parede com velocidade de 25 metros por segundo e um ângulo θ zero de 40 graus acima da horizontal, como na figura. Aqui é a figura. A parede está a uma distância d, 22 metros, do ponto de lançamento da bola. Letra A. A que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede? Quais são as componentes horizontal, na letra B, e vertical, letra C, da velocidade da bola ao atingir a parede? E letra D, ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Então, a gente vem para o que eu já apresentei, que é o primeiro passo. É a gente descobrir o contexto. A gente já discutiu, quem quiser pode chegar e voltar lá para o primeiro vídeo, onde eu apresentei a aplicação do passo 1 nesse problema. A gente viu que o contexto é uma bola. Uma bola é lançada por uma pessoa em direção à parede, né? Quais são as informações dadas? A velocidade de lançamento, o ângulo de lançamento e a distância do ponto de lançamento até a parede. O que foi solicitado? Foram solicitadas várias informações, né? Porque veja que tem lá da letra A até a letra E, ou da letra A até a letra D. Então, na letra A, é solicitado a distância acima do ponto de lançamento que a bola atinge a parede. Qual é a distância acima, né, do ponto de lançamento que a bola atinge a parede? Letra B e C são as componentes da velocidade, né, no momento que ela atinge a parede. Então, ali as componentes horizontal e vertical, né? Componente X e Y. E D, ele pergunta se ao atingir a parede, a bola passou pelo ponto mais alto da trajetória, né? Ela passou ou não passou? Essa é a pergunta. Então, veja, desse jeito aqui eu conheço o problema, né? O problema é uma bola que é lançada por alguém em direção à parede. O que é dado? Velocidade, ângulo de lançamento e a distância do ponto de lançamento até a parede. O que é solicitado? É solicitado a distância vertical, né? Do ponto de lançamento até o ponto em que a bola atingiu a parede. É solicitado os componentes horizontal e vertical da velocidade quando ela bate lá na parede.
E também é perguntado se ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da tua trajetória. Então veja que com isso daí eu digo que eu entendi o problema. Não é resolver o problema, é entender o problema. Aí agora eu vou para cima do problema, tentando resolvê-lo. Aí entra o segundo passo do método. O segundo passo do método é a gente matematizar o que é buscado. Matematizar o que é buscado é representar de forma matemática as informações que são solicitadas. Isso daí agora depende do conhecimento de física. Por quê? Porque aí é a hora de você chegar e associar o que é buscado a alguma grandeza física. Nesses momentos, muitas vezes, é bem fácil de fazer. Na maioria das vezes, é fácil de fazer, certo? Mas em alguns momentos pode dificultar um pouquinho. Esse é o grande momento aí onde a gente chegar e fazer algumas definições. Veja lá, na letra A, o que é buscado? É a distância acima do ponto de lançamento que a bola atinge a parede. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a distância do ponto de lançamento, a distância vertical, né? Do ponto de lançamento até o ponto em que ela atingiu a parede. Isso pode ser representado fisicamente como o deslocamento vertical. Então, eu boto aqui, ó, o ΔY. Aí, quando a gente vai estudar cinemática, principalmente cinemática em duas dimensões, a gente já saca que a gente representa direções verticais de uma forma meio padrão, né? Toda direção horizontal a gente apresenta com X e as direções verticais a gente apresenta com Y, né? E isso de uma forma padrão. A gente pode chegar e mudar isso dependendo do nosso problema. Mas eu posso dizer que normalmente a gente faz isso daí, né? Então tem aqui, ó, que o que é solicitado na letra A é o quê? É o deslocamento em Y, ou deslocamento vertical, né? O deslocamento vertical. É isso que eu estou querendo. Na letra B, ele pede a componente horizontal da velocidade da bola quando atingir a parede. Isso é o quê? É a componente X da velocidade. De novo, aquele negócio. O eixo é horizontal, é o eixo X. O eixo vertical é representado por Y. Veja que aí já começa a gente precisar de um conhecimento específico, né? Que a gente está utilizando ali. Um conhecimento específico do assunto. Componente vertical da velocidade da bola quando atingir a parede. Esse é o componente Y da velocidade. Beleza? Então, ó, letra A, B e C eu já tenho aqui. Na letra D, olha o que acontece. Na letra D, ele faz uma pergunta. Se, ao atingir a parede, a bola passou pelo ponto mais alto da trajetória. Mas essa vírgula está até errada. Deveria estar aqui, né? Se a bola passou pelo ponto mais alto da trajetória, é isso. Então, se ao atingir a parede, a bola passou pelo ponto mais alto da trajetória. Veja que o que cabe a essa resposta? O que cabe aqui é um sim ou não. Ele passou pelo ponto mais alto da trajetória ou não passou pelo ponto mais alto da trajetória? Veja que o que ele pede é um sim ou não, não é um número. Aí está a dificuldade. Veja que aqui tudo ele pedia um número, né? E uma grandeza. Ele pedia uma distância, ele pedia uma componente de velocidade, pedia uma componente de velocidade. Já aqui, ele pede um sim ou não. Então, para a gente dar um sim ou não, a gente tem que analisar uma grandeza física, comparar ela com alguma coisa e tomar uma decisão de sim ou de não. Tem várias formas de a gente fazer isso daqui. Eu vou fazer de um jeito aqui, que é o seguinte. Eu posso dizer que a bola ela passou pelo ponto mais alto da trajetória de novo. Veja que isso aqui eu já preciso de conhecimento específico do assunto. A gente sabe que no lançamento de projétil, a gente lança um projétil, o projétil sobe, atinge a sua altura máxima e depois desce. Então, o que é que acontece? Quando ele sobe, ele atinge a sua altura máxima. O que configura essa altura máxima é quando a velocidade em y ela é zero. Ou seja, ele vem com velocidade em y positiva, cancela aqui em cima, e depois a velocidade em y é para baixo. Então, eu vou dizer que ele passou da altura máxima, se a velocidade em y for negativa. Se a velocidade em y for negativa, ou seja, ó, ela estiver para baixo, que a velocidade em y é vertical, né?
Então, se ele está subindo, a velocidade é positiva, se ele está descendo, a velocidade é negativa. Então, se a velocidade em y for negativa, ele já passou pelo ponto mais alto. Se ele tiver a velocidade positiva ou nula, ele não passou pelo ponto mais alto. Veja, a parede está aqui, ela é lançada. Se ela bate assim, ó, ela ainda está subindo. Ela bateu na parede quando ela ainda estava subindo. Então, ela não atingiu o ponto mais alto. Se ela bate na parede quando ela está no ponto mais alto, a velocidade em y ela é zero. Então, ela ainda não passou, ela está no ponto mais alto, né? Quando ela passa pelo ponto mais alto, ela vai começar a cair. Então, a velocidade em y é negativa. Então, é assim que eu vou descobrir, ó. Eu vou dizer que ele passou se a velocidade em y for negativa e ele não passou se a velocidade em y for positiva ou nula. Beleza? Então, qual é o símbolo matemático? Qual é a informação matemática que eu preciso para tomar uma decisão e dizer se ele passou ou não passou? Eu preciso saber o sinal do VY. É isso que eu preciso saber. Veja que desse jeito eu matematizei o que eu quero saber. Eu quero saber o quê? O sinal de VY. Veja, o VY ele vai ser calculado aqui em C, tá vendo? Então, ó, aqui em D, eu vou usar a informação de C para calcular VY. Isso daqui, gente, é o segundo passo do método busca em cadeia. O segundo passo é o quê? Matematizar o que é buscado. Basta eu vir aqui e representar em formato matemático cada uma das grandezas. Beleza? Ou informações associadas às grandezas. Beleza? Espero ter entendido. Qualquer coisa, volta, dá uma olhada, manda comentários aí, que assim que possível eu vou dar uma olhada e vou responder. Show? Massa. Aí agora a gente vai para o terceiro passo, né? Porque, veja, até então eu não resolvi o problema. Até então eu matematizei e tal, mas eu não resolvi o problema. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é listar de forma encadeada, a partir da identificação feita no passo 2, ou seja, a partir daquela identificação, a partir daquele símbolo matemático, a partir daquela identificação clara do que é que eu tenho que buscar, todas as relações de grandezas que devem ser usadas para encontrar a informação solicitada. Então, ó, na letra A, eu preciso descobrir o ΔY. O que é que eu preciso para descobrir o ΔY? Como obter as informações necessárias para obter ΔY? Aí eu preciso encadear essa busca, que tenho que botar ali tudo certinho. Esse é o terceiro passo. E aí o terceiro passo eu venho aqui, ó, elaborar a rotina de busca encadeada. Eu quero descobrir o ΔY. Como é que eu descubro o ΔY? Quando a gente, aí de novo, precisa do conhecimento de física. Veja que esse problema é um problema de lançamento de projéteis. Quando você vai ali e estuda o capítulo de lançamento de projéteis, você vai chegar e descobrir todas as relações que as grandezas envolvidas têm, né? Então, veja, primeiro passo, eu entendi o problema. Eu não preciso saber do assunto específico. Mas, quando eu chego aqui e venho, uma bola é lançada por uma pessoa em direção à parede. Isso, a bola é lançada. Eu já sei mais ou menos, e a partir disso daí, eu já vou saber qual é o assunto. O assunto é movimento, e é uma bola sendo lançada. Isso a gente, em alguns livros, é chamado de lançamento de projétil, outros livros é movimento oblíquo, certo? Quais são as informações que foram dadas? A velocidade de lançamento, o ângulo de lançamento e a distância do ponto de lançamento à parede. Isso daqui, ó, são informações que depois eu tenho que conseguir conectar isso com o quê? Com as informações que eu vou estudar. Veja que até então eu posso dizer que na leitura do problema eu não conhecia lançamento de projetos, eu não estudei lançamento de projetos. Mas a partir da leitura eu consegui entender ali que era isso aí que tinha uma bola que é lançada, velocidade de lançamento, ângulo de lançamento, isso tudo tem lá escrito no enunciado. Beleza? Então, quando eu vou agora para o segundo passo eu já preciso ter noção. Veja, eu leio o problema, aplico o primeiro passo e eu descubro o que é que eu preciso aprender. Eu preciso aprender lançamento de projéteis. Eu preciso entender como é que a velocidade de lançamento se relaciona com esse fenômeno. Como é que o ângulo de lançamento se relaciona, certo? E como é que essas distâncias horizontais têm ali a ver. E aí, então, ó, quando eu chego aqui
Eu quero descobrir o ΔY, é o deslocamento vertical. E eu vou saber ali agora todas as relações. Aí eu vou descobrir qual das relações que eu tenho ali que eu vou poder utilizar. E aí a gente vai ver que a relação que pode ser utilizada é essa daqui, ó. O deslocamento vertical, ele vai ser a velocidade inicial de lançamento, a velocidade de lançamento, vezes o seno do ângulo de lançamento vezes o tempo, menos a gravidade, t ao quadrado dividido por 2, certo? Ah, Gilvão, mas como é que... Isso aí tem que estudar. Aí você tem que estudar. O segundo passo e o terceiro passo, eles só vão poder ser feitos quando a gente estudar. Quando a gente vai ali e não sabe o que é aquilo, aí tem que estudar para aprender a matematizar. Beleza? Massa. O primeiro passo não precisa ter estudado ainda o assunto. O primeiro passo só na leitura. Qualquer problema você pode pegar e analisar e aplicar o primeiro passo. Já os outros passos, não. Veja, que para eu descobrir o ΔY está aqui, é o que eu preciso descobrir. Eu preciso descobrir o V0, tá vendo? Ó? Ele está no enunciado, né? O V0 está no enunciado, é dado no enunciado. Eu preciso do θ0, o θ0 é dado no enunciado. Eu preciso do G é um valor tabelado, né? Quando você estuda lá, você vê que esse G é o quê? É a aceleração da gravidade, né? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Está aqui, é valor na tabela. Eu preciso descobrir o tempo. Como é que eu descubro esse tempo? Veja, eu varri aqui, ó, essa relação e eu descobri que para eu descobrir o ΔY, eu vou precisar do V0, já tenho, θ0 já tenho, G eu já tenho, eu só preciso agora descobrir quem é o T. Como é que eu descubro o T? Aí eu vou para as outras informações que eu tenho e as outras relações que existem. Então, ó, eu posso descobrir o tempo relacionando com o deslocamento horizontal, né? Então, ó, essa é a relação do deslocamento horizontal. Para eu descobrir o T está aqui, ó. Nessa equação, eu preciso do ΔX, eu preciso do V0, que já foi dado, e eu preciso do θ0, que também já foi dado. Então, o que eu preciso mesmo é o ΔX. Então, quem é o ΔX? O ΔX é o deslocamento horizontal. A bola foi lançada e bateu na parede. Ela lançada foi bateu na parede. Então, ó, o deslocamento horizontal nada mais é do que a distância do ponto de lançamento até a parede. Então, o ΔX é o D. E quem é D? D foi dado no enunciado, é aquela distância. Prontinho. Aqui, então, eu já tenho tudo que eu preciso para eu descobrir o ΔY. Ô, Gilvão, como é que você sabe que aqui agora já acabou? Eu sei que aqui agora já acabou, por quê? Porque todas as informações que estavam necessárias nessas equações, elas já foram obtidas. Daqui eu não varri, ó. Daqui eu varri e vi que eu precisava do T, né? Porque o V0 já era conhecido, o θ0 já era conhecido. Ah, mas o ΔY não é conhecido, mas o ΔY é o que eu quero buscar, é o que eu estou buscando aqui. Então, ó, é só o T que eu preciso saber. Então, pronto. Eu venho aqui para o T. Para eu descobrir o T, eu preciso de todas as variáveis que tem nessa equação. V0 eu conheço, θ0 eu conheço, eu não conheço o ΔX, mas eu vou e relaciono o ΔX com a informação que é dada na equação, ou no problema. Aí eu relaciono. Então pronto, já está acabado. Já tenho como descobrir quem é o T. Certo? Então aqui eu já sei. Veja aqui, o quarto passo, que é aplicar, executar essa rotina, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor de D, descobrir quem é o ΔX, substituir aqui, substituir o V0, substituir o θ0 e descubro quem é T. A partir do valor de T, substituo aqui, substituo o G, substituo o θ0, substituo o V0 e descubro o ΔY. É por isso que eu foco só nos três primeiros, porque o quarto passo e o quinto passo, eles são automáticos. Veja, se eu fiz a rotina encadeada, basta agora eu executar essa rotina. Beleza? Massa. Então aqui agora, terceiro passo, para eu descobrir a velocidade na horizontal, o que é que eu faço? Venho de novo, qual é a relação, olhando o lançamento de projéteis, qual é a relação? A relação que eu tenho para descobrir a velocidade é essa daqui, ó, é a velocidade de lançamento vezes cosseno do ângulo de lançamento. V0 é dado no enunciado e θ0 é dado no enunciado. Só substituir e obter. Feito. E o VY funciona de outro jeito. O VY tem uma outra relação.
o VY é V0 seno de θ0 menos GT. Então, ó, para eu descobrir VY, eu preciso de V0 é dado no enunciado, θ0 é dado no enunciado, G é dado no enunciado. É dado no enunciado, não, desculpa. É dado no contexto, ou seja, é um valor tabelado. E T é o tempo. Como é que eu obtenho esse T? Eu posso obter ele daquele jeito, ou eu posso usar o valor que eu já obtive lá no item A. Beleza? Pronto, obtendo ele aqui, ó, eu já obtive tudo que eu preciso para obter o VY. Show? Beleza. Então, de novo, encadeei. Agora, como é que eu faço, João? Como é que resolvo? Só você pegar quem é o valor de D, eu já sei. Substituo aqui. Então, ΔX é isso. Então, boto o ΔX aqui, boto o valor de V0 aqui, boto o θ0 aqui. Eu descubro quem é T. A partir do valor de T, eu substituo aqui. G, substituo θ0, V0, obtenho o VY. Feito. Veja que esse valor do VY ele pode ser positivo ou negativo, né? Por quê? Por causa desse menos aqui, né? Tem esse termo, que é positivo, menos esse outro termo. Se esse termo for maior do que esse, vai dar negativo. Se esse termo for maior do que esse, é positivo. Aí agora tem que ver. Só botando os resultados para ver. E por fim, o item D, que é o que? O sinal de VY. Veja, para eu descobrir o sinal de VY, eu preciso descobrir o que é VY. Eu posso vir aqui, direto no item C, e obter o valor de VY e ver o sinal dele. Ou eu posso obter tudo de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o problema, gente, ele pode não ter vários itens, ele ter só um item. E muitas vezes o item que vai ter é, ao atingir a parede, a bola passou ou não passou pelo seu ponto mais alto. Pronto, então a gente vai ter que calcular o VY para analisar o sinal. E aqui, ó, então, se a gente já tem o item C, é só a gente analisar. Se não, a gente ó, aplica aqui todo o método de novo. Beleza? Então, esse daqui foi a aplicação do método busca em cadeia, os 3 passos, passo 1, 2 e 3. E uma explicaçãozinha de como é que funciona o outro método, o passo 4 e o 5. Que o passo 4 é a gente aplicar, né, executar a rotina, ou seja, fazer aquele sistema de equações e, é, e o último passo é olhar o resultado para ver se faz sentido. Beleza? Esse é o grande lance. Então, esse foi o problema resolvido. Não vou me estender mais para o vídeo não ficar muito longo. E aí a gente fica por aqui, ó. O vídeo de hoje, então, é nesse contexto, para discutir um pouquinho os passos 2 e 3. Em algum outro momento, faço um outro vídeo aplicando o método busca-cadeia, primeiro, segundo, terceiro passo, em alguns outros problemas. Beleza? Show. Para de compartilhar a tela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda lá nos comentários. Abraço.